Bom dia, povo de Deus, estamos mais essa manhã na presença do Senhor e hoje nós vamos dar continuidade no Salmo 77 com o tema Um Grito por Socorro. Amém? Asaf nos mostra que em momentos de problemas, de tribulação, de tristeza, nós precisamos clamar ao Senhor para alcançarmos então a nossa vitória, amém? E do versículo 4 ao 10, ele nos mostra que se virou para o seu próprio coração. Ele se autoexaminou e discerniu as perguntas que estavam circulando no seu interior, tá? Ele fazia muitas perguntas que ele mesmo não discernia, mas quando ele se autoexaminou, então ele começou a discernir tudo o que estava acontecendo. Veja o que nos é posto aqui no versículo 4 pelo salmista, tá? Versículo 4 ao 10, tá? São as dúvidas e os questionamentos internos quando estamos atribulados. Asaf gritou de angústia no versículo 1 ao 3, mas agora ele expressa as suas dúvidas e os seus questionamentos, tá? Ele começa dizendo no versículo 4, Tu, Deus, não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Ou seja, noites e noites sem dormir, tá? Às vezes os problemas são tão grandes, tá, que nos deixam apenas soluçando diante de Deus e não conseguimos falar de tristeza e de dor, tá? Então, no versículo 26 ao 27 de Romanos, tá? O apóstolo Paulo diz que o Espírito é o nosso intercessor. O Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Veja o que ele fala em Romanos 8, 26 e 27. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Em versículo 27, E o Pai conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois Ele que intercede por nós. Amém? Então, como é bom saber, tá, que quando estamos desesperados e que não sabemos o que falar, o que pedir, como orar, o Espírito intercede por nós ao Pai. E que nesta hora, Ele é o nosso intercessor, tá? Então, quando nós não conseguimos orar, quando nós não conseguimos falar, nós só soluçamos diante de grandes problemas e situações que nos sobrevêm, o Espírito Santo de Deus examina o nosso coração e intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, ou seja, por mais que você não possa falar, por mais que você não possa se expressar, o Espírito Santo está colocando a tua situação diante do Pai. E em breve Ele virá ao teu socorro e endireitará os teus caminhos em nome de Jesus. Glória a Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente diante das tribulações da nossa vida. Asaf começa a lembrar em seu coração das misericórdias de Deus. Vejam o versículo 5. Ele diz assim, penso nos dias que se passaram, nos anos que há muitos se foram. Asaf está desejoso de compreender o que está acontecendo à sua volta. E do versículo 7 ao 9, Asaf coloca diante de Deus 6 perguntas, ou seja, versículo 7 diz assim, acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir as suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? São 6 perguntas que Asaf coloca diante de Deus. Então ele conclui no versículo 10, mudou-se a destra do Altíssimo. Ou seja, parece que sim.
Asaf começou então a confrontar o seu próprio coração. Chegou ao ponto de jogar na conta de Deus a culpa pela sua dor e pelo seu sofrimento. Ele começou a achar que Deus era o culpado de todas as coisas, tá? Então, formular conceitos vagos é como abrir um canal em um brejo para deixar a água escorrer e a terra poderá secar, tá? Então veja bem que Jó, durante a sua luta, os seus problemas, tá? As suas dificuldades que ele enfrentou aqui na terra, Jó chegou no capítulo 42, tá? E ele diz assim, então, Jó no versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no versículo 3, parte B, ele fala assim, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. E no versículo 5, ele diz assim, ó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E no versículo 6, ele diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quem sabe você não está entendendo, tá? Mas quando Deus abrir os teus olhos espirituais, você vai entender tudo o que está acontecendo em sua volta, tá? Porque Deus não deixa nada a escuras, tá? Deus sempre revela aquilo que nós estamos passando, tá? Segundo a sua vontade, amém? Então, ou seja, o que for que você não consiga entender ou compreender, lembre-se, Deus está no céu e você na terra. Deus é o oleiro e você é o barro. Por isso sejam poucas as suas palavras e nunca questione Deus pelos seus feitos. Amém? Tendo orado e confrontado o próprio coração, Asaf fez muito bem em voltar-se para os grandes atos de Deus do passado. Ele começou a lembrar, tá, das coisas antigas, tá, que o seu povo havia passado. Então, dessa forma, ele abastecia a sua fé na graça do Senhor para que o seu futuro, então, fosse melhor. Veja, nos versículos 11 e 12, o salmista passa a nos mostrar o caminho para sair do buraco. Como que nós podemos sair de certas situações, tá? Você precisa conhecer Deus, meditar na palavra de Deus, experimentar mais de Deus no meio da sua luta e no meio da sua tribulação, de como Deus tratou e trata seu povo em meio ao pecado. O salmista nos diz, então, no versículo 11, depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor, recordo-me das tuas maravilhas do passado. Versículo 12, estão sempre os meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos, tá? Então, a Bíblia tem respostas para você. Quem sabe você não está entendendo, tá? Vai para a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai ver que Deus sempre ia de encontro ao seu povo. Se ele não se arrependesse, Deus castigava. Por quê? Porque Deus ama e castiga todos aqueles que recebem por filho. Ele ama, tá? E por ele nos amar, ele permite certas situações para que nós venhamos nos corrigir e andar pelos seus caminhos, tá? Porque o caminho de Deus é a verdade e é nossa vitória para sempre, em nome de Jesus, amém? Então, o salmista estava se lembrando do que Deus tinha feito no passado, para saber como Deus faria no futuro. A seguir, ele passou a refletir no caráter de Deus, do versículo 3 ao 15. Diz assim, teus caminhos, ó Deus, são santos, que Deus é poderoso como o nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas, mostras o teu poder entre as nações, como o teu braço forte resgataste teu povo, os descendentes de Jacó e José. Tá? Notemos primeiro que o salmista refletiu sobre os procedimentos passados de Deus com o seu povo e com ele mesmo. E no versículo 11 e 12, então ele passou a meditar. E no versículo 13 ao 15, até conseguir crer e ter fé novamente. Ele pensou até aprender, buscou até encontrar, orou até ser capaz de sentir tudo isso
em seus ossos. Esse é o caminho que o salmista está nos mostrando a nós. Na tribulação, se quisermos confortos, devemos meditar até crer, pensar até aprender, buscar até encontrar e orar até sentir tudo em nossos ossos, tá? Então Asaf olhou para trás para se lembrar de Deus, tratou com ele como Deus tratou com ele e com o seu povo, para que ele pudesse então caminhar novamente com fé em direção ao futuro, tá? E no versículo 15 ao 20, em sua maior parte, os fatos são retirados da travessia do Mar Vermelho, tá? Quando o povo saiu do Egito rumo a Canaã, amém? E no versículo 19 diz assim: teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu os teus passos. No versículo 20 diz assim: conduziste teu povo como um rebanho de ovelhas pelas mãos de Moisés e Arão. Concluindo, tá? Como disse o salmista Davi no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ou seja, não importa a situação e as circunstâncias que a vida às vezes nos impõe, Jesus sempre será nosso socorro bem presente. Ele nunca vai nos abandonar. Amém? Então vamos fazer uma oração, tá? Coloque a tua situação diante de Deus, que certamente Ele está te vendo e Ele virá ao teu socorro, em nome de Jesus. Fazemos uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui, Pai, a tua palavra, Pai, que foi ministrada, Pai, através dessa live, Pai, pessoas estão me vendo, me ouvindo, jovens, homens, mulheres, Pai, quem sabe estão passando por situações adversas, Pai, problemas, Pai, que não encontram, Pai, saída, Pai, situações, Pai. Então eu peço a Ti, Pai, vai de encontro para estas vidas, entra com a vitória, Pai, porque às vezes nós não entendemos o que está nos acontecendo. Assim como Asaf, Pai, não entendia, Pai, mas ele buscou ao Senhor em oração, Pai. Ele clamou, Pai, ele deu um grito de socorro, Pai. Ele meditou, Pai, em situações passadas, Pai, problemas difíceis que o Senhor solucionou, que o Senhor entrou com a vitória, Pai, bem como, Pai, quando o Senhor tirou o seu povo do Egito, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, também, meu Pai, assim vai de encontro, Pai, estas vidas que estão me vendo. Entra com a vitória, em nome de Jesus. Recebas as bênçãos do Senhor na sua vida e creia que Ele é poderoso para te abençoar, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.